O Vaticano esconde o corpo de Judas Iscariotes. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal e deixe seu like para acompanhar mais histórias como essa. Hoje vamos mergulhar em um dos mistérios mais bem guardados do Vaticano, um segredo envolto em silêncio e sombras, que se esconde nas profundezas da Basílica de São Pedro. A história começa nos anos finais da década de 1940, quando escavações revelaram muito mais do que túmulos antigos. Sob os alicerces da Basílica, havia uma necrópole inteira, uma rede labiríntica de câmaras mortuárias, selada e esquecida com o tempo. As autoridades religiosas autorizaram apenas escavações parciais e, posteriormente, limitaram drasticamente o acesso ao local. Apenas uma parte da necrópole vaticana foi aberta para visitas guiadas, cuidadosamente monitoradas e restritas a pequenos grupos. O que poucos sabem é que diversas áreas foram lacradas permanentemente, não apenas por riscos estruturais, como se divulgava oficialmente, mas também por decisão direta da administração central da Santa Sé, visando proteger segredos que poderiam abalar os fundamentos da fé cristã. Pesquisadores como John O'Neill, autor da obra The Fisherman's Tomb, trouxeram à tona documentos internos que apontam a existência de zonas subterrâneas jamais catalogadas publicamente. Esses documentos sugerem que há locais de segurança elevada sob o Vaticano, com acesso limitado até mesmo para clérigos de alta patente. Membros de ordens religiosas tradicionais, como os beneditinos e os dominicanos, estariam entre os que jamais obtiveram autorização para adentrar tais câmaras misteriosas. O sigilo em torno desses locais não é uma prática isolada na história da Igreja. A Biblioteca Apostólica Vaticana, criada em 1451 sob ordens do Papa Nicolau V, há séculos guarda documentos considerados sensíveis, apócrifos e registros de heresias. Entre esses manuscritos ocultos, surgem breves e enigmáticas referências à existência de artefatos e corpos associados a figuras cuja mera menção pública poderia causar grande instabilidade dentro da fé católica tradicional. Dentre essas figuras controversas, uma suposição inquietante ganha força: a de que o corpo de Judas Iscariotes, o apóstolo que traiu Jesus Cristo, não apenas teria sido preservado, mas também ocultado sob as fundações do Vaticano. Esta hipótese se baseia em tradições orais resguardadas por monges de ordens como os cartuchos, que transmitiam de geração em geração fragmentos de histórias proibidas sobre eventos estranhos envolvendo os restos mortais do traidor mais infame da história cristã. Segundo esses relatos antigos, o corpo de Judas foi encontrado ainda nos primeiros séculos do cristianismo. Ele teria sido descoberto pendurado em uma oliveira isolada, nas redondezas de Jerusalém. No entanto, o que mais causou horror não foi o local ou a posição do cadáver, mas sim suas condições físicas. Ele parecia intocado pela decomposição, com a pele rígida e acinzentada como pedra, e os olhos semicerrados, conservando uma expressão enigmática que assustou profundamente aqueles que presenciaram a cena. Os primeiros líderes cristãos, ao se depararem com tal anomalia, teriam interpretado o fenômeno como um sinal sobrenatural de natureza obscura. Tentativas de lidar com o corpo utilizando métodos tradicionais, como a incineração, o sepultamento ou até mesmo o desmembramento, teriam falhado de maneiras inexplicáveis. Documentos analisados por especialistas como Barbara Fraley indicam que tais ocorrências, tidas como espiritualmente perigosas, eram tratadas com absoluto sigilo para evitar tumultos entre os fiéis. A decisão final, de acordo com esses relatos clandestinos, teria sido de selar o corpo em local inacessível, sob rígido controle da hierarquia eclesiástica. Nada disso aparece nos registros oficiais, mas práticas similares de contenção de relíquias, consideradas malditas, foram documentadas ao longo da história medieval da Igreja. A existência de um protocolo específico para o tratamento de objetos e restos espiritualmente contaminados não era novidade para os estudiosos do catolicismo.
Durante a expansão inicial da Basílica de São Pedro, no século IV, sob orientação de figuras importantes como o Papa Silvestre I, teria ocorrido a construção de uma câmara secreta destinada a abrigar o sarcófago do corpo de Judas. As descrições falam de um túmulo selado com blocos de basalto maciço, reforçado com camadas de ferro consagrado e coberto por inscrições latinas de caráter exorcístico e penitencial. Tudo isso cuidadosamente escondido nas profundezas do Vaticano. A escolha dos materiais e dos rituais envolvidos na selagem do sarcófago não foi aleatória. Basalto, ferro e inscrições sagradas são elementos tradicionalmente utilizados em práticas de contenção espiritual desde a antiguidade. O objetivo era claro: impedir que qualquer manifestação espiritual emanasse daquele corpo e garantir que o objeto de tamanho potencial perturbador permanecesse isolado para sempre, longe dos olhos e do conhecimento da humanidade comum. Com o passar dos séculos, a localização exata da câmara teria sido esquecida pelo público, mas preservada em diários e registros secretos de certas ordens religiosas. Monges como Dom Bonifácio Vanozzi teriam relatado fenômenos estranhos nas zonas subterrâneas interditadas. Murmúrios em latim primitivo ecoando pelos corredores, quedas bruscas de temperatura e falhas inexplicáveis na iluminação elétrica instalada nas partes mais profundas da necrópole vaticana. Tais relatos foram sistematicamente desacreditados pelas autoridades eclesiásticas, que os classificaram como superstições de monges impressionáveis. No entanto, registros semelhantes aparecem em outros contextos históricos, envolvendo a contenção de objetos religiosos considerados perigosos, especialmente durante a Idade Média. Esses padrões de comportamento recorrentes, associados a itens espiritualmente carregados, reforçam a possibilidade de que algo extremamente anômalo esteja de fato oculto sob o Vaticano. Enquanto isso, a Scave de San Pietro, a área aberta à visitação pública, permanece estritamente controlada. Guias são treinados para evitar qualquer menção às zonas interditadas, e o roteiro das visitas é rigidamente limitado às áreas previamente aprovadas pela Secretaria de Estado do Vaticano. Nenhuma menção oficial é feita às zonas mais profundas, e a existência de registros classificados impede qualquer investigação independente séria. A posição oficial da Igreja é clara. Não existe qualquer corpo de Judas Iscariotes oculto no Vaticano, e todos os registros válidos sobre sua figura estão contidos nos evangelhos canônicos. As versões alternativas, especialmente as de origem gnóstica, são consideradas heresias sem qualquer valor doutrinário. Essa postura inflexível apenas alimenta ainda mais as especulações entre estudiosos independentes e teólogos dissidentes. O caso torna-se ainda mais denso quando se considera o conteúdo do Evangelho de Judas, encontrado em Nag Hammadi e estudado por Rodolphe Kasser, Marvin Meyer e outros acadêmicos. Neste Evangelho gnóstico, Judas não é retratado como mero traidor, mas como agente escolhido por Jesus para desencadear os eventos necessários à salvação da humanidade. Essa interpretação desafiadora foi rapidamente classificada como heresia no Concílio de Nicéia, no século IV, e todos os textos gnósticos relacionados foram perseguidos e destruídos ou ocultados. O Evangelho de Judas, preservado em fragmentos corroídos pelo tempo, apresenta uma visão radicalmente diferente dos eventos que moldaram a fundação do cristianismo. No texto, Judas não é o vilão condenado pela traição, mas o discípulo mais próximo e obediente, incumbido da tarefa mais dolorosa: entregar Jesus para que o plano divino pudesse se concretizar. Essa interpretação desafiava não apenas a narrativa tradicional, mas a própria necessidade de figuras exemplares de redenção e condenação absoluta, pilares fundamentais para a catequese cristã. Essa versão dos fatos, associada à possibilidade da existência física do corpo de Judas, transformava a questão em algo de impacto quase incontrolável. A preservação do corpo, se confirmada, não seria apenas uma anomalia biológica inexplicável, mas também um símbolo perturbador
de que a narrativa oficial da Igreja poderia conter omissões deliberadas. A simples revelação dessa existência poderia reescrever séculos de doutrina e minar a credibilidade das instituições que sustentam a fé de bilhões. Diversos acadêmicos independentes, como Elaine Pagels e Bart D. Ehrman, alertaram que documentos considerados apócrifos ou heréticos, embora ignorados ou destruídos, possuíam nuances que poderiam alterar profundamente a compreensão da história cristã. Nesse contexto, o Vaticano sempre manteve uma postura reservada e controladora em relação a descobertas que pudessem colocar em xeque os ensinamentos canonizados. O corpo de Judas, portanto, se existisse, seria a relíquia mais perigosa já registrada na história da Igreja. Relatos de agentes de segurança e funcionários subterrâneos do Vaticano, sempre protegidos por anonimato, sugerem que há áreas onde nem mesmo cardeais têm autorização para adentrar sem aprovação expressa do secretário de Estado. Câmaras lacradas com paredes reforçadas, corredores selados com sinais antigos de advertência e a presença constante de guardas suíços em zonas sem trânsito turístico reforçam a hipótese de que há algo além de simples ossuários nas profundezas da Cidade Santa. Em uma entrevista informal registrada por pesquisadores do projeto Vatican Secret Archives em 2012, um ex-funcionário relatou que durante manutenções raras em certas áreas interditadas, era comum o equipamento eletrônico apresentar falhas inexplicáveis. Lanternas apagavam-se subitamente, rádios transmitiam ruídos ininteligíveis em latim arcaico e a sensação de frio cortante era descrita por todos os presentes, mesmo em ambientes onde a ventilação e temperatura eram cuidadosamente controladas. Além dos fenômenos físicos, relatos antigos compilados em diários internos mencionam presenças perceptíveis, como sombras que se movem onde não há luz, passos pesados ressoando em corredores vazios e murmúrios que pareciam repetir passagens bíblicas distorcidas. Tais descrições, embora jamais admitidas oficialmente, coincidem com práticas de contenção espiritual empregadas pela Igreja para relicários controversos nos séculos passados, como na contenção de relíquias amaldiçoadas na França e Alemanha medievais. De acordo com os poucos registros acessíveis, a contenção do corpo teria sido realizada em camadas, primeiro com a proteção física, depois com rituais de exorcismo e penitência, e finalmente com o esquecimento deliberado, onde até os registros sobre a existência da câmara teriam sido removidos das bibliotecas acessíveis. Apenas poucos membros da hierarquia eclesiástica máxima saberiam da localização exata e do protocolo para a manutenção da área, caso necessário. Esses protocolos de esquecimento envolvem, entre outras medidas, a circulação interna de documentos classificados como non catalogati, registros que não constam nos arquivos públicos da Biblioteca Apostólica Vaticana, mas que existem apenas para uso interno de departamentos específicos do Vaticano. Essa prática de documentação invisível foi confirmada por estudiosos que analisaram práticas administrativas da Santa Sé nos séculos XVIII e XIX. Nos dias atuais, mesmo os estudiosos que têm acesso ao acervo secreto, como pesquisadores convidados em projetos arqueológicos especiais, são obrigados a assinar termos de confidencialidade abrangentes. Nenhuma fotografia é permitida em certas áreas, e anotações manuscritas precisam ser aprovadas antes de deixarem o recinto. Qualquer tentativa de investigar as zonas interditadas da necrópole resultaria em expulsão imediata e possível denúncia formal à Cúria Romana. Enquanto isso, pequenos indícios continuam a alimentar as especulações. Uma fotografia aérea de 1974, feita durante reformas estruturais nas fundações da Basílica, mostra irregularidades no subsolo, com áreas visivelmente reforçadas além do necessário. Estudos de georradar posteriores, realizados sem permissão oficial, também indicaram zonas de alta densidade incompatíveis com simples sepulturas, mas nenhuma explicação foi fornecida pelas autoridades.
A resistência da Igreja em sequer considerar investigações independentes ou arqueológicas nesses setores reforça a percepção de que algo além da mera tradição histórica está sendo protegido. Não se trata apenas da manutenção do patrimônio religioso, mas da preservação de um segredo que, caso revelado, poderia implodir a narrativa construída há quase 2000 anos sobre o bem e o mal, a fé e a traição, a salvação e a condenação eterna. O mistério do corpo de Judas Iscariotes não reside apenas na existência física de seus restos mortais, mas no que ele representa. A fragilidade da construção histórica que separa heróis de vilões, santos de pecadores. Se Judas foi realmente um instrumento da vontade divina, como sugerem os textos gnósticos, sua condenação eterna não seria apenas injusta, mas também uma distorção fundamental do propósito divino, cuidadosamente oculta ao longo dos séculos. E é justamente essa possibilidade que assombra as profundezas do Vaticano. Não a simples existência de um cadáver, mas a revelação de que a verdade histórica e a verdade doutrinária nem sempre caminharam juntas. A preservação do corpo, o silêncio em torno de sua existência e o esforço sistemático para apagar qualquer vestígio relacionado a ele são ecos de uma batalha muito maior, uma batalha para proteger a fé, mesmo que às custas da verdade plena. O Vaticano, fiel à sua tradição de segredo e contenção, jamais confirmará publicamente tais suspeitas. Para os fiéis, Judas permanecerá o traidor, condenado ao esquecimento e à danação. Para os poucos que ousam olhar além das versões oficiais, entretanto, restará a inquietante percepção de que, talvez nas profundezas silenciosas de Roma, a história real ainda esteja adormecida, intacta, aguardando para ser redescoberta.